somatótipo. Os procedimentos a respeito dos cálculos dos 3 componentes associados ao somatótipo antropométrico solicitam o envolvimento de 10 medidas antropométricas: estatura, peso corporal, espessuras de dobras cutâneas destacadas nas regiões tricipital, subescapular, suprailíaca e panturrilha medial, diâmetros ósseos biepicondilar do húmero e fêmur, perímetros do braço tensionado e panturrilha medial. Neste caso, para o cálculo do componente de endomorfia, o primeiro passo é realizar o somatório das espessuras das dobras cutâneas medidas nas regiões tricipital, subescapular e suprailíaca. Posteriormente, estabelece-se a correção desse valor mediante a estratégia de proporcionalidade corporal, com o fim de evitar viés ao comparar indivíduos de diferentes estaturas. Depois, recorre-se ao modelo matemático para calcular o componente de endomorfia. Quanto ao cálculo do componente de mesomorfia, inicialmente faz-se o ajuste para as medidas de perímetros. Esses ajustes são necessários com o fim de minimizar a participação da gordura corporal localizada nos tecidos subcutâneos nas medidas de perímetros para melhor representar o desenvolvimento músculo-esquelético. Para tanto, deve-se subtrair as medidas equivalentes às espessuras das dobras cutâneas tricipital e panturrilha medial das respectivas medidas associadas aos perímetros de braço tensionado e da panturrilha medial. Chama-se a atenção para as necessidades de estabelecer equivalências das unidades de medida de espessura das dobras cutâneas e de perímetros. Nesse caso, as medidas de espessura das dobras cutâneas deverão ser expressas em centímetros. Na sequência, aplica-se o modelo. O componente de ectomorfia é estabelecido com base no cálculo do índice ponderal, ou na razão entre as medidas de estatura expressas em centímetros e a raiz cúbica da medida do peso corporal em quilogramas. No entanto, para envolver as equações de regressão, existem 3 possíveis opções para seu cálculo. O valor encontrado para o índice ponderal é o que deverá indicar o modelo matemático a ser empregado. Na possibilidade do índice ponderal ser igual ou maior que 40,75. Se o valor do índice ponderal se apresentar entre 38,25 e 40,75. Contudo, se o índice ponderal for igual ou menor a 38,25, admite-se o valor mínimo consignado arbitrariamente para a ectomorfia, ou seja, 0,1. De posse dos valores correspondentes a cada um dos componentes do somatótipo, a próxima preocupação será dispor de recurso visual que possa complementar as informações obtidas. Nesse particular, chama-se a atenção para a necessidade de atender à premissa básica dos conceitos associados ao somatótipo, que é a interdependência dos componentes. Ou seja, qualquer modelo gráfico a ser empregado na representação do somatótipo deverá considerar simultaneamente os 3 componentes somatotipológicos. A fim de atender ao conceito de integralidade do somatótipo, a opção mais frequentemente empregada na apresentação gráfica de seus componentes é o somatotipograma. O somatotipograma se caracteriza por um triângulo equilátero de lados curvos que correspondem aos arcos de circunferência com centros em seus vértices, dividido por 3 eixos que se interceptam no centro, formando ângulos de 120 graus.
Cada uma das áreas formadas pela bissetriz dos ângulos representa setores de predominância relativa de um dos componentes. Nesse caso, a endomorfia localiza-se à esquerda, a mesomorfia na parte superior e a ectomorfia à direita. Externamente ao triângulo curvo são traçadas duas coordenadas, x e y. A intersecção dos três eixos no centro do triângulo representa o ponto zero de ambas as coordenadas. A coordenada y apresenta as dimensões entre mais 16 e menos 10. E a coordenada x entre mais 9 e menos 9. Na coordenada x, o vértice equivalente à endomorfia representa o ponto menos 6 e o vértice equivalente à ectomorfia representa o ponto mais 6. Enquanto, na coordenada y, o vértice equivalente à endomorfia também representa o ponto menos 6. No entanto, o vértice equivalente à mesomorfia representa o ponto mais 12. Cada somatótipo deverá localizar-se em um único ponto do somatotipograma. Para tanto, os valores equivalentes aos três componentes do somatótipo deverão ajustar-se às coordenadas x e y. Dessa maneira, estabelecer a sua localização. Para exemplificar os procedimentos em relação à análise do somatótipo, considera-se hipoteticamente um jovem com 17 anos de idade com as medidas antropométricas. Para o cálculo do componente de endomorfia, inicialmente, somam-se as espessuras das dobras cutâneas medidas nas regiões tricipital, subescapular e suprailíaca. Depois aplica-se a correção para a medida de estatura. Posteriormente, de posse da medida ajustada pela estatura equivalente ao somatótipo de espessura das dobras cutâneas, ao aplicar modelo matemático, encontra-se: para cálculo do componente de mesomorfia, no início, considerando que as dimensões de espessura das dobras cutâneas são expressas em milímetros e as de perímetros em centímetros, existe necessidade de unificar as unidades de medida envolvidas. Por questão de conveniência nos cálculos, utiliza-se a transformação das medidas de espessura das dobras cutâneas de milímetros para centímetros. Nesse caso, a medida de espessura da dobra cutânea tricipital, equivalente a 10,33 milímetros, passa a ser expressa na forma de 1,03 centímetros. E a medida de espessura da dobra cutânea de panturrilha medial, equivalente a 7,4 milímetros, passa a ser expressa na forma de 0,74 centímetros. Na sequência, considerando o modelo matemático, para o cálculo do componente de ectomorfia, primeiramente se determina o índice ponderal. Considerando o índice ponderal igual ou maior a 40,75, utiliza-se o modelo. E sendo assim, o tipo físico do jovem considerado no exemplo caracteriza-se por um somatótipo expresso pelos valores 3,76, 3,07 e 1,56, ou seja, mesoendomorfo, com predominância do componente endomorfo e mesomorfia superior à ectomorfia. Estabelecendo-se as coordenadas x e y, torna-se possível ilustrar a disposição do somatótipo calculado no somatotipograma.